Shalom, queridos irmãos, eu sou o pastor Alexandre Dutra e esse é o nosso devocional online. Hoje vamos falar sobre o fermento dos fariseus. Para isso, abra sua mente e seu coração e também a Bíblia, lá em Marcos capítulo 8, para você receber mais uma porção da sabedoria divina, do entendimento e da compreensão das coisas de Deus. Marcos capítulo 8, e nós temos aqui os versículos 10 a 21, mas eu vou ler aqui os versículos iniciais, que diz assim: E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Vamos entender aqui por que o Senhor Jesus está usando a figura do fermento. Mas antes, vamos orar ao Senhor. Pai, na tua presença estamos e rogamos a tua bênção e a direção do teu Espírito Santo para expormos a tua palavra, meu Deus, a fim de que a compreendamos e que possamos tirar lições espirituais para as nossas vidas e assim alcançarmos corações sábios, meu Deus, diante de uma geração perversa, ó Pai, diante de um mundo, ó Deus, que não consegue discernir as coisas espirituais das coisas materiais, mas que nós possamos discernir com clareza tudo que está diante de nós, através da direção do Teu Espírito e da compreensão da leitura da Tua Palavra. É o que eu te peço e rogo no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, quando olhamos aqui para o texto bíblico, né, que fala aqui justamente do fermento, quando a gente pensa aqui, então, no fermento dos fariseus, a gente tem que entender essa figura de linguagem do fermento. Ou seja, é como se você estivesse preparando um pão caseiro, né, da moda antiga, e você, então, introduz o fermento na massa, e você sova, você aperta, depois você expõe ele. A ideia aqui é justamente essa, porque o levedo faz, né, levedar a massa, né, faz ela ter um crescimento artificial, além de quando você introduz o fermento, você azeda a massa, né, e aí ela vai ter esse crescimento com o tempo. Você deixa descansar e a massa vai crescer antes de você, né, assar, colocar para assar. Bem, o Senhor Jesus está justamente dizendo para a gente aqui, né, o que isso significa na cultura judaica. Bom, claro que se nós olharmos para o nosso contexto hoje, a gente fala, o padeiro vai lucrar, né, porque ele vai vender um pão maior do que realmente era, né, e nós gostamos muito de um pãozinho com fermento, né? Então, o que isso quer dizer para nós? Para entendermos, a gente tem que voltar lá na antiguidade, lembrar que espiritualmente o fermento é símbolo do pecado, que quando entrou no mundo através dos nossos pais, Adão e Eva, ele azedou, né? Ele contaminou ali a massa original, né? Por isso que é chamado de pecado original dos nossos pais. Então ele contaminou, ali o pecado contaminou o projeto de Deus, né? A criação de Deus, e produziu aí uma artificialidade no ser humano. Por isso, toda essa nossa luta contra o pecado no dia a dia das nossas vidas. Então, essa é a ideia. O pecado azeda e altera o estado original do ser humano, assim como o fermento azeda e altera o estado, né, original do pão, fazendo ele crescer de forma artificial. Por isso que o fermento foi utilizado aqui como, né, para ilustrar
pecado, a doutrina enganosa e a cegueira espiritual dos fariseus e da turma do Herodes. Por isso que lá em 1 Coríntios, capítulo 5, vamos até lá, 1 Coríntios, capítulo 5, olha só o que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 5, no versículo 6, até o versículo 8. O apóstolo Paulo falando para a igreja em Corinto: não é boa a vossa vanglória? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Está usando a mesma figura de linguagem do Senhor Jesus, né? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Na Páscoa não tinha fermento, não podia ter fermento, por isso que na ceia nós comemos o pão ázimo, o pão sem fermento. Aí o versículo 8 ele diz: por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Então percebam aqui que o fermento do qual o apóstolo Paulo está dizendo é sinônimo de maldade e de malícia, ou seja, é uma outra forma de falarmos sobre pecado. Então ele está dizendo que um pouco de fermento de pecado na vida do crente vai atrapalhar a sua vida. Vai atrapalhar a sua vida no relacionamento com Deus, com o próximo, né, com ele mesmo e com o seu ambiente, o seu entorno. Então, essa ideia que originalmente o Senhor Jesus está tentando ensinar aqui para os seus discípulos. E eles vão entender, mas vai precisar de um pouco mais aqui. Isso é normal, né? Não podemos julgar assim demasiadamente os discípulos, porque eles estavam aprendendo, né? Assim como nós estamos sempre aprendendo, sempre descobrindo as verdades eternas do Senhor para ir corrigindo a nossa vida no sentido de melhorando a nossa relação com Deus, com o próximo e com nós mesmos e com o ambiente, né, a natureza em que estamos. Mas vamos entender um pouquinho mais aqui, porque a coisa continua. Olha só, os fariseus pedem um sinal. Aqui nos versículos 10 a 12, a gente vê justamente essa questão. Mas é interessante também quando aqui a gente vê no versículo 10, né, e entrando logo no barco com os seus discípulos, o evangelista Marcos sempre coloca Jesus e os discípulos em movimento, ou seja, é uma ação contínua, mostrando a ideia de Jesus cumprindo a sua missão. A gente não cumpre a missão parado, sentado, esperando, a gente cumpre a missão indo, realizando, fazendo. Então, é essa ideia que o evangelista Marcos tem aqui como uma característica marcante, né? Jesus e os discípulos estão sempre em movimento, cumprindo a sua missão. Assim deve ser para cada um de nós. A gente, claro, tem um momento de refletir, parar, pensar, examinar, estudar, mas isso é para a teoria, é preparando a gente para a realização, para fazermos algo daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, seja profissionalmente, seja academicamente, né, nos preparando, estudando, nos preparando melhor, né, para as nossas atividades, seja espiritualmente, seja nos nossos relacionamentos, temos que estar sempre em movimento, sempre indo em direção para realizarmos aquilo que Deus quer que realizemos de uma forma mais excelente, né? Então, essa ideia marcante no Evangelho de Marcos é louvável e de destaque aqui para a gente pensar. Estamos indo, estamos em movimento, estamos realizando, estamos cumprindo a nossa missão. Isso é muito importante a gente realmente responder, né? E aí, essa expressão aqui, ela é muito tendenciosa, né? Pedindo-lhe para o tentarem, bem claro que não era, nós queremos reconhecer que você é quem você disse que é, e para isso nós precisamos de evidências, provas, nada mais natural. Não, eles não querem provas, eles querem tentar ao Senhor Jesus, porque se Jesus fizer ou não, eles vão, né, continuar não crendo, porque eles decidiram no coração, no seu coração está reinando ali o fermento, né, o pecado, a malícia, né, como
colocou o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 5, né? Então, o que é esse sinal aqui, né? Agora, para Jesus, né, tal exigência, como vai dizer aqui o comentarista Barclay, eu acho bem interessante, não se devia ao desejo de ver a mão de Deus, e sim, precisamente, o fato de que não viam a mão de Deus. Porque para o Barclay, a evidência de Deus no mundo se via nas coisas das mais simples, né? Desde um cultivo, uma semente, e como que ela brota na terra e se multiplica, assim, saciando a fome do homem, as coisas das quais estão bem distantes da gente, como as estrelas, a lua, o sol, e como tudo isso funciona para manter o nosso planeta Terra e possibilitar a nossa vida aqui. Então, para o comentarista, ele vai dizer que o trigo no campo, a levedura na massa, as vermelhas anêmonas nas ladeiras das montanhas, né, lá de Israel, tudo, ele vai dizer, ele falava de Deus. Não pensava que Deus tivesse que irromper em alguma forma surpreendente de fora do mundo. Sabia que Deus já estava no mundo para quem tivesse olhos para ver. Eu gosto muito dessa colocação aqui do comentarista, olhos para ver. Porque eles tinham olhos, mas simplesmente não queriam ver. É claro que quando fala de sinais e pensando na figura do Messias, né, as pessoas chegavam a dizer que ele iria fazer a mesma coisa que Moisés, né, separar o mar e passar em seco, ou né, fogo do céu, ou qualquer outra coisa que mostrasse ali poder sobre a matéria, e que assim, então, trouxesse uma certa prerrogativa ali para esse candidato a Messias. Porque muitos falsos Messias se apresentaram antes de Jesus e depois de Jesus e não fizeram tais proezas, né, milagres assombrosos assim, e por isso foram rejeitados. Mas o que o Senhor Jesus vai deixar muito claro aqui é que mesmo que ele fizesse alguma coisa sobrenatural para satisfazer o desejo ali dos fariseus, eles ainda não creriam, porque eles usariam aquilo para acusá-lo de alguma outra coisa, né? Como acontece até os dias de hoje, essa que é a verdade. Bem, também o texto diz que o Senhor Jesus suspira novamente, né? Mas não para demonstrar compaixão, sim para revelar uma reprovação, né? Uma indignação, porque cá entre nós, o Senhor Jesus conhece o coração do homem, ele conhece o meu coração, ele conhece o seu, ele conhece o coração de todo mundo, então ele sabe quando o nosso coração está ali de forma genuína, ou quando nosso coração está ali apenas para satisfazer os nossos desejos, né? Desejos da carne, né? Não os desejos do espírito, não é verdade? Bem, e a sua resposta foi contundente, né? Que aquelas pessoas não veriam nada, pois eram cegas demais para ver. Nós sabemos, o pior cego é aquele que não quer ver. E ele chama os fariseus de esta geração. Por quê? Porque isso se repete, né? Em cada geração tem aqueles que endureceram seus corações e não querem lidar com a verdade, porque eles sabem que a verdade levaria eles para um outro nível, que é o nível do arrependimento, da mudança de vida. E, infelizmente, nem todos querem, né? Bem, ainda em Marcos veremos os sinais que provam que Jesus é o Messias esperado, tá bom? Nós vamos ver a cura do cego de Betsaida, né? A transfiguração que ele vai realizar, a cura de mais um endemoniado. Olhando aqui para os capítulos, né? 8 e 9. E se você olhar para os capítulos anteriores de Marcos, você vai ver sinais, prodígios e maravilhas que Jesus realizou em favor do ser humano, não para uma demonstração de poder, né, gratuita. Não, não. Tudo que Jesus fez foi pelo ser humano, até a sua morte na cruz, foi por todos nós.
Bem, então, olhando aqui, antes de chegar no final do capítulo, né, nós vamos examinar mais de perto, então, em detalhe, a classe de sinais que se esperavam e que comprovaria que Jesus era o Messias. Mas, para este grupo em específico, eles não veriam nada. Essa é a questão. Bem, aí nos versículos 13 e 15, o Senhor Jesus fala do fermento dos fariseus, e os discípulos vão ficar sem entender direitinho as coisas. Olha só. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eis que esqueceram de levar pão. E no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Não, bom. Então, o que o Senhor está dizendo aqui? O Senhor Jesus fala do fermento e coloca os fariseus e Herodes juntos. Bem, sobre o fermento, eu quero citar o que o rabino, um rabino chamado Alexandre, disse. Ele vai dizer que a vontade do homem, né, que teme a Deus, é fazer a vontade de Deus. Mas a levedura que está na massa, né, em nós, aqui usando novamente a figura de linguagem do fermento, né, ou levedura, que são sinônimos, que está na massa e a escravidão aos reinos do mundo, né, que seja sua vontade nos liberar de sua mão. Ora, o que ele está dizendo aqui? Que a mancha na natureza, nós chamamos de pecado original, ele está usando aqui como um fermento que foi introduzido na massa. Isso impede a gente de fazer a vontade de Deus e escraviza os nossos corações ao pecado que tem domínio sobre nós. Porém, o desejo é fazer a vontade de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: o bem que quero fazer, esse não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, esse está sempre diante de mim. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, temos essa batalha realmente com a carne, né? Contra o fermento em nós, o pecado na nossa carne. Então, realmente, precisamos buscar no Senhor as forças para vencermos o pecado. E aí ele fala, como nós mencionamos, né, dos fariseus aqui. Olha só, a ideia que Jesus está dizendo aqui para os discípulos é: guardem-se da má influência dos fariseus e de Herodes. Não vão pelo mesmo caminho pelo qual já foram os fariseus e os herodianos, os seguidores de Herodes, pela atitude e pelos atos do próprio Herodes, né? Bom, já sobre os fariseus e Herodes aqui, o Senhor Jesus os coloca juntos, porque ambos buscavam apenas poder terreno e material, e que era conquistado pela força e pela mente. Por maquinar o mal, por maquinar, né, maneiras de como alcançar o poder, seja nas vias existentes, né, seja na política, seja na riqueza, seja na força militar, econômica, política, religiosa e assim por diante. Então, era esse cuidado que os discípulos tinham que ter, né? Mas os discípulos confundem coisas materiais com espirituais. Olha aí o versículo 16. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Eles estão reduzindo tudo a questões materiais de Jesus. Está querendo dar uma lição, né? Dar uma lição para eles, num bom sentido, um mestre, de que não se deve confundir coisas materiais com espirituais, e que entre elas as espirituais são superiores. Porém, não quer dizer que a gente vai deixar de comer pão. Né? Não é isso que Jesus está dizendo aqui para eles, ou está reclamando porque faltou o pão, porque eles não estão administrando bem ali o grupo, né? Porque isso mostra uma realidade. Jesus está realizando coisas maravilhosas, curando, libertando, ensinando coisas espirituais, mas ele não se esquece das coisas materiais. Mas confundir essas duas coisas é que não pode. Nesse contexto aqui, Jesus está dizendo para eles, olha, cuidado, porque a influência deles não é boa, e não é isso que eu vim ensinar. Eles deturparam os ensinamentos da palavra de Deus, e eu vim aqui para restaurar esses ensinamentos. Aí o Senhor Jesus, então, vai esclarecer aqui para os seus discípulos do que ele está
falando, né? Que é o nosso maior desafio hoje, discernimento espiritual. Discernir as coisas que estão diante de nós, as coisas que estão acontecendo diante de nós, que a gente possa discernir se é bom, se é ruim, ou se é neutro, né? Esse é o nosso grande desafio. Olha só, para finalizar, o Senhor Jesus esclarece para os discípulos aqui nos versículos 17 e 21. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? Está se referindo aqui aos fariseus. E tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais? Olha aqui, a repetição é a forma de ensino, né? A melhor forma de ensino. Quando partiu 5.000 pães, essa aqui é ótima, entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12. E quando partiu 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe 7. E ele lhes disse: como não entendeis ainda? Isso aqui é ótimo. Ou seja, olha, eu posso fazer do nada pão. Eu fiz isso através daqueles pãezinhos, né? Eu sustentei. Não estou preocupado com o pão esse que a gente come, se alimenta. Não, estou preocupado com o fermento, com a doutrina, com o ensinamento dos fariseus e de Herodes, que confunde as coisas materiais com as espirituais e que busca elas para ter poder sobre os homens, né? O poder material, para ter poder sobre os homens. Então, é muito interessante essa fala do Senhor Jesus e que nós também possamos saber disso, que o Senhor vai cuidar de nós, vai suprir. Nós teremos o pão de cada dia, mesmo que passemos por alguma provação, o Senhor há de uma forma milagrosa nos sustentar, porque temos valor para Ele. Porém, o que é o mais importante é realmente a nossa vida no altar de Deus, nossa compreensão de quem Ele é e do que Ele quer fazer em nós e através de nós. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Obrigado, Senhor, por esse tempo juntos em torno das Sagradas Escrituras. Rogamos a tua bênção e pedimos a Deus, querido, a tua direção para esse dia. Rogamos assim, no nome do Senhor Jesus, o pão da vida. Amém. A gente possa realmente se afastar aí do fermento dos fariseus, mas comer um bom pãozinho, né? Feito seja na padaria ou por quem gosta de fazer essas coisas em casa, tá certo? Mas que a gente possa discernir, né? E saber que quem é Jesus e por que o reconhecemos como o Messias, o Salvador do mundo, pelo que ele fez, porque nós enxergamos, né? A nossa venda espiritual foi tirada quando ouvimos a palavra e cremos de todo o nosso coração. Então, que Deus abençoe, um bom final de semana. Até então, nosso próximo devocional, na semana que vem. E, claro, nosso tempo de comunhão na igreja. Shalom, Deus abençoe a todos.